colabore com as atividades da Fundação Espírita André Luiz, participando do Clube Amigos da Boa Nova. Para ter mais informações, ligue para o telefone 0800 12 18 38 e saiba como participar. No nosso programa de hoje, nós estamos falando Fé e Ciência com o Dr. Ricardo Leme. Bom, Dr. Ricardo, existem várias pesquisas, vários estudos, relacionando a fé e a ciência. Alguns estudos apontam que a fé está localizada em determinadas regiões do cérebro. Isso procede? A ciência, como comentei, Giovana, ela precisa, para prosseguir, estimular alguma região e ter um resultado. Então isso sempre foi muito verdade quando você fez experiências em cérebro e você estimula a parte motora e mexe em uma determinada parte do corpo. Com base nesses achados do passado, a ciência hoje está tentando se aproximar de valores abstratos como a fé, tentando estimular regiões cerebrais para saber se realmente ela tem algum componente religioso, ou alguma atitude espiritual, alguma percepção espiritual. Com base nisso, se tentou atribuir a espiritualidade aos lobos temporais. E por algum tempo se acreditou muito nisso. Mas experimentos recentes, fazendo, por exemplo, colocando pacientes em estados meditativos de yoga e submetendo esses pacientes durante esse estado meditativo a quantificação por imagem de que região do cérebro estaria mais ativada, se mostra uma atividade global do cérebro. Então, se por algum lado os cientistas tentam achar uma região em que a fé esteja, por outro lado, outros experimentos mostram que todo o cérebro se encontra ativado. Daí a dificuldade de localizar uma região faz com que outros autores, mais recentemente, tentem elaborar teorias superempíricas, ou seja, que estejam além da possibilidade de experimentação. O que é isso? Como se a fé, ou como se a mente, fosse um epifenômeno, estivesse além do corpo. Por exemplo, a flor não tem perfume? O perfume seria o epifenômeno da flor. E a fé seria um epifenômeno do corpo, estaria além do corpo. Sugerindo alguma coisa como talvez se o nosso corpo, o nosso cérebro, fosse um tipo de antena receptora para essas mensagens. Existem autores que estão pensando nessa linha hoje. Bom, a neurociência, ela pode ajudar então um pouco da compreensão dessa dualidade mente-cérebro? Sem dúvida, mas não só ela. A neurociência, sem a participação da arte, sem a participação da religião, ela acaba ficando cega também. Porque tem um aspecto comportamental da nossa população que não pode ser quantificado e colocado em estatística. Às vezes é a partir de uma exceção que você vai encontrar uma nova forma de agir, uma nova atitude, que vai fazer com que a própria neurociência se mude, se transforme completamente. E se a gente olhar na história, a gente vai ver que a própria ciência, muitas vezes, ela progride contrariando algo que ela acreditava que era verdade antes. Você sabe que algum tempo atrás, quando um importante filósofo tentou mostrar na corte que duas bolas de chumbo, uma maior e uma menor, caíam ao mesmo tempo, os reis não queriam nem recebê-lo, porque aquilo para eles era um absurdo. E depois, hoje a gente sabe que as massas, mesmo tendo massas diferentes, elas caem ao mesmo tempo e compreende todo o mecanismo da gravidade. Então, enquanto cientista, a gente tem que ter a humildade de saber e ter a atitude de não sabedor. Isso é uma atitude humilde, que sem ela é muito difícil a ciência progredir. É a prepotência das pessoas que impedem que novas formas de ver o mundo muitas vezes se estabeleçam ou deslanchem mais rapidamente. É verdade. Bom, você é neurocirurgião, É uma área bem científica, bem técnica. Como você insere esse componente fé e espiritualidade no seu dia a dia com seus pacientes? Essa é a parte que realmente é interessante para mim. Porque a gente é preparado na faculdade de medicina para tratar o ser humano como um ser biopsicossocial. E a parte biológica a gente cuida realmente com a neurocirurgia. Mas eu sempre gosto de sentar com os pacientes que estão passando pela experiência da doença e trazê-los a um tipo de questionamento que é o seguinte: por que eu adoeci? Isso deve ser feito com muito cuidado, porque a gente pode chegar num contexto em que a pessoa sinta culpa por ter adoecido. E não é culpa, é responsabilidade. Então, trazer esse questionamento para a pessoa, eu acho que é muito importante para ela passar pelo processo de doença, do adoecer, de uma forma mais produtiva, mais enriquecedora. Uma forma mais humana também. Mais humana também. Não é a doença e eu. Eu estou inserido nesse contexto. Como que eu cheguei aqui? Como tem sido a minha vida? E a espiritualidade, nesse sentido, ela favorece muito essa compreensão.
Uhum. E nós até comentamos, né, durante um dos intervalos, né, que alguns médicos, né, cirurgiões, têm um afastamento gradual dos seus pacientes, né, quando que deveria ser ao contrário, deveria ficar cada vez mais próximo, né, e você trabalha bem essa situação. A parte técnica, quando você se desenvolve muito tecnicamente, e algumas especialidades como a neurocirurgia, elas pedem isso de você, que você se especialize muito tecnicamente, né? Pela destreza exigida. Muitas vezes isso dificulta você ter um tempo para estar se enriquecendo em outras áreas, né? E nem todo mundo está disposto a gastar esse tempo, utilizar esse tempo dessa forma. Bom, e essa proximidade, né, ela fortalece, né, a ligação entre o médico e o paciente. Como você trabalha, os seus colegas, né, de profissão também aceitam essa possibilidade da inserção da fé, da espiritualidade, ou alguns ficam um pouco reticentes? Cada pessoa é de um jeito diferente, né? E quanto mais técnica é a especialidade, maiores são os obstáculos à aceitação. Mas isso lentamente vai sendo transformado, né? As pessoas vão lentamente mudando e revendo seus pontos de vista. Tá certo. Bom, doutor Ricardo, foi um prazer conversar com você aqui no nosso programa, né? Nosso programa já chegou ao final e espero contar com a sua presença em uma próxima oportunidade. Nós acabamos de ver e ouvir o Dr. Ricardo Leme, que já é a segunda vez que ele está aqui conosco no Ciência e Espiritualidade, por uma razão bastante simples. Ele é um excelente exemplo desta integração entre a fé, a religião, entre a filosofia de vida e entre a ciência, que é o trabalho dele como cientista, como neurocirurgião. Essa união, essa integração que é feita é a proposta do Espiritismo. Allan Kardec, há 150 anos, ele nos trouxe ciência, filosofia e religião como partes de um todo condutor ao desenvolvimento, ao conhecimento humano. E a gente sabe que nem todos os espíritas conseguem compreender isso, justamente porque nós vemos discussões entre as denominações da doutrina, se é uma ciência, se é uma religião, se é uma filosofia, ou seja, as pessoas acostumadas a pensar de uma maneira estanque, compartimentalizada, e o Espiritismo é um todo, é holístico, é integral. Hoje nós estamos assistindo um grande filósofo contemporâneo, o Dr. Edgar Morin, falar a mesma coisa. O Dr. Morin, ele fala da construção do pensamento complexo. Ele diz que é impossível a humanidade continuar seguindo o seu caminho de aprendizado e desenvolvimento se ela não integrar as diversas disciplinas, a transdisciplinaridade e a multidisciplinaridade na construção do conhecimento humano. Então, a física quântica, a biologia molecular, a química, a sociologia, a antropologia, a psicologia, todas essas faces do conhecimento humano, elas fazem parte de um todo. Elas são características individuais de aspectos, detalhamentos, mas elas não são estanques, elas são integradas. E essa integração, que já vem desde Kardec e que hoje está sendo proposta por Morin, é que precisa ser entendida e aceita por nós espíritas, por nós que nos preocupamos com essa integração entre a ciência e a espiritualidade, que nós que estamos tentando levar para dentro da ciência médica, para dentro da academia, para dentro da universidade, a integração entre ciência e espiritualidade. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa e espero que ele esteja sendo útil para as suas reflexões. Vamos poder contar com a sua presença no nosso próximo Ciência e Espiritualidade. Muito obrigado e até lá!